Uma jovem grávida foi abandonada pelo marido numa fazenda isolada, sem carro, sem telefone e sem vizinho por quilômetros. Ela entrou em trabalho de parto sozinha de madrugada e deu à luz encostada numa cerca de arame no meio do pasto. Quando o sol nasceu, um fazendeiro viúvo que saiu cedo para verificar o cercado encontrou ela ali, exausta, com a recém-nascida embrulhada na própria camisola. Ele a levou para casa, chamou a médica, aqueceu o bebê e, nos 2 anos seguintes, fez algo que ninguém esperava que um homem naquela situação fizesse. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Cleide tinha 23 anos quando o marido foi embora. Não foi uma separação com discussões longas, nem com explicações detalhadas. Renato simplesmente colocou uma mochila no banco traseiro do carro, olhou para ela uma última vez e saiu pela estrada de terra sem olhar pelo espelho retrovisor. Cleide estava com 8 meses e meio de gestação. O ventre era grande, pesado, e ela mal conseguia caminhar sem sentir dor nas costas. A casa onde os dois moravam era uma construção simples de tijolos à vista, com 3 cômodos, situada no meio de uma propriedade rural que Renato havia alugado no início do casamento com a promessa de que aquilo seria o começo de algo melhor. Não havia vizinhos próximos. A estrada que levava até a casa era longa e cheia de buracos. O telefone da propriedade havia sido cortado 2 meses antes, porque Renato não pagou a conta. Cleide ficou parada na porta da casa por um tempo que ela não soube medir. O sol estava alto e o calor era seco. Ela segurou o batente com as 2 mãos e olhou para a poeira que o carro havia levantado na saída. Quando a poeira baixou, não havia mais nada para ver além da estrada vazia e do pasto aberto dos 2 lados. Ela entrou. Sentou na cadeira de madeira que ficava perto da janela da sala. A casa tinha poucos móveis. Aquela cadeira, um sofá com o tecido gasto, uma mesa com 2 cadeiras na cozinha, uma cama de casal no quarto e um berço que ela mesma havia pedido para Renato montar 3 semanas antes. Ele montou sem reclamar, mas com um silêncio que Cleide já havia aprendido a reconhecer como distância. Nos dias seguintes à saída de Renato, Cleide fez o que era possível fazer. Ela verificou o que havia de comida na despensa. Havia feijão, arroz, farinha de mandioca, um pacote de açúcar, café e algumas latas de sardinha. Na geladeira havia ovos, um pedaço de queijo e uma garrafa de leite quase vazia. Ela calculou que aquilo poderia durar alguns dias se ela fosse cuidadosa com as porções. Havia também algum dinheiro guardado numa lata de biscoito no armário da cozinha. Renato não sabia dessa reserva. Cleide havia juntado aquele dinheiro ao longo de meses, guardando pequenas quantias que sobravam das compras do mercado. Ela contou as notas com cuidado. Era um valor pequeno, mas suficiente para comprar algumas coisas essenciais se ela conseguisse chegar até o mercado. O mercado mais próximo ficava a 14 quilômetros de distância pela estrada principal. Cleide não tinha carro e não sabia dirigir. Havia uma bicicleta velha no galpão, mas com aquele ventre não era possível usá-la. No 3º dia, depois que Renato foi embora, uma dor diferente acordou Cleide às 3 da manhã. Ela conhecia aquela dor. Havia lido sobre ela no único livro sobre gravidez que tinha conseguido pegar emprestado com a parteira de um distrito vizinho meses antes. Era uma dor que vinha em ondas, começava no fundo das costas, envolvia o abdômen e depois passava. Voltava alguns minutos depois com mais força. Cleide ficou deitada por um tempo tentando controlar a respiração. Depois levantou, foi até a cozinha, aqueceu água no fogão a lenha e começou a esperar. Ela havia pensado naquele momento muitas vezes. Havia planejado que, quando chegasse a hora, Renato a levaria para a maternidade da cidade. Havia um hospital público a 40 quilômetros dali, mas Renato não estava mais lá. E aquela dor não era mais uma possibilidade futura. Aquela dor era real, era agora.
e estava aumentando. Cleide tentou pensar com clareza. Ela sabia que o trabalho de parto poderia durar horas. Tinha tempo. Precisava pensar numa forma de pedir ajuda. A vizinha mais próxima era uma senhora chamada Diva, que morava em uma propriedade a mais ou menos 3 quilômetros dali, pela estrada de terra. Cleide havia conversado com Diva algumas vezes, mas não eram próximas. Diva era uma mulher de mais de 60 anos que vivia com um neto adolescente. Cleide sabia que se conseguisse chegar até lá, teria ajuda. Mas ao tentar se levantar e caminhar até a porta, outra contração veio mais forte do que as anteriores. Cleide segurou o batente da cozinha e esperou que passasse. Quando passou, ela deu mais alguns passos. Chegou até a varanda da frente. O céu ainda estava escuro. Não havia luz nenhuma na direção da estrada. Ela começou a caminhar devagar pela trilha de terra que saía da frente da casa em direção à cerca que delimitava a propriedade. Ela não chegou a 3 quilômetros. Chegou até a cerca de arame, que ficava a uns 200 metros da casa. Quando chegou lá, uma contração forte a obrigou a parar. Ela se encostou nos mourões de madeira e ficou ali. As contrações estavam vindo muito rápido. O corpo não estava esperando mais. Cleide sabia disso. Ela havia lido o suficiente para entender que não havia mais tempo de ir a lugar nenhum. O parto aconteceu ali, encostada na cerca, na madrugada fria de um mês de julho. Cleide fez o que o corpo a instruiu a fazer. Não havia outra opção. Quando o bebê veio ao mundo, ela o pegou nas mãos e fez o que havia aprendido no livro. Usou o cadarço do próprio tênis para o que precisava ser feito. Tirou a camisola que estava usando e embrulhou o bebê nela. O bebê chorou. Aquele choro foi o único som além da respiração dela por vários minutos. Cleide ficou encostada na cerca segurando o bebê. O bebê era uma menina, pequena, enrugada, com os punhos cerrados. Cleide olhou para ela por um longo tempo. Estava exausta, estava com frio, estava com dor, mas estava lúcida. Sabia que precisava de ajuda e sabia que não conseguia andar. Ficou segurando a menina e esperando que o sol nascesse. Foi quando o sol começou a clarear o céu que Aparecido a viu. Aparecido tinha 51 anos e havia saído de casa antes das 5 da manhã, como fazia todos os dias. Ele morava em uma propriedade vizinha, separada da terra onde Cleide estava pela estrada de terra e por um trecho de pasto aberto. A propriedade de Aparecido era maior, com uma estrutura mais sólida, uma casa de alvenaria bem construída, um galpão grande, curral, galinheiro e uma horta que ele mesmo cuidava desde que ficou viúvo, 4 anos antes. Ele criava gado, plantava milho e soja em pequena escala e vendia leite para um laticínio que passava a buscar os latões 2 vezes por semana. Naquele dia, Aparecido havia saído para verificar uma parte da cerca do pasto que um dos peões havia dito estar quebrada. Ele caminhou pela beira do pasto com uma lanterna na mão, mesmo com o dia já começando a clarear. Foi quando a lanterna iluminou a figura de uma mulher encostada na cerca, com um embrulho nos braços. Aparecido parou. Ficou olhando por alguns segundos. Depois foi até ela. Cleide estava consciente, mas estava pálida e tremia. O bebê estava acordado e quieto. Aparecido se agachou na frente dela. Ela levantou os olhos e olhou para ele sem dizer nada. Ele olhou para o bebê, depois para ela, depois para o chão ao redor. Entendeu o que havia acontecido. Aparecido não perdeu tempo. Tirou o casaco que estava usando, embrulhou o casaco em volta de Cleide e do bebê juntos e a ajudou a se levantar com cuidado. Ela estava fraca demais para andar sozinha. Ele a sustentou pelo braço e caminhou devagar ao lado dela, adaptando o passo ao dela. A casa dele ficava a uns 400 metros dali. Levaram bastante tempo para chegar, mas chegaram. Aparecido morava sozinho. Os 2 peões que trabalhavam para ele chegavam de manhã e iam embora ao fim do dia. Não havia ninguém em casa naquele momento.
Ele levou Cleide até o quarto que havia sido do casal quando a esposa ainda era viva. A cama estava feita. Ele a ajudou a se deitar, pegou cobertores do armário, pegou água morna e panos limpos. Cuidou do bebê com uma praticidade que vinha de quem havia criado 3 filhos, embora seus filhos já fossem adultos e morassem longe. Depois de garantir que Cleide estava estável e que o bebê estava aquecido e respirando bem, Aparecido foi até o telefone e ligou para a única médica que atendia nos arredores, uma mulher chamada doutora Marlene, que tinha um consultório no distrito mais próximo e que também atendia emergências domiciliares. Marlene chegou 1h30 depois com sua bolsa de couro surrada e seu jeito direto de falar. Examinou Cleide e o bebê com atenção. Disse que os dois estavam bem, mas que Cleide precisava descansar muito, se alimentar e tomar os remédios que ela iria receitar. O bebê estava saudável, pequena, mas saudável. Quando a doutora Marlene foi embora, a casa ficou quieta novamente. Aparecido preparou um caldo de frango com legumes e levou para Cleide no quarto. Ela comeu devagar, sentada na cama com o bebê deitado ao lado. Aparecido ficou na porta, enquanto ela comia sem entrar, apenas garantindo que ela precisava de mais alguma coisa. Nos dias seguintes, Aparecido organizou a rotina da casa em torno da presença de Cleide e da bebê. Ele buscou as roupas e os pertences de Cleide na casa onde ela morava, que ficava na propriedade vizinha. Fez isso sem ser pedido, depois de perguntar a ela se podia ir. Trouxe o berço que Renato havia montado, as roupas do bebê que Cleide havia separado num saco plástico semanas antes, as roupas dela, os documentos que estavam numa pasta na gaveta da cômoda e a lata de biscoito com o dinheiro que Cleide havia dito que estava no armário da cozinha. Aparecido colocou tudo no quarto de hóspedes da sua casa. Depois, voltou ao quarto onde Cleide estava e disse que as coisas dela estavam lá. Ela agradeceu. Ele disse que não havia necessidade de agradecimento e foi cuidar das obrigações do dia. O nome da bebê foi decidido por Cleide no segundo dia. Ela se chamaria Ana, um nome simples, sem elaboração. Cleide era filha de um casal de agricultores que havia morrido num acidente de carro quando ela tinha 17 anos. Depois disso, havia morado com uma tia em outra propriedade rural, uma mulher chamada Geralda, que a tratou bem, mas que não tinha condições de dar a ela muito mais do que um teto e comida. Cleide havia conhecido Renato numa festa numa propriedade vizinha, quando tinha 20 anos. Renato era 2 anos mais velho, trabalhava como motorista de caminhão em rotas longas e tinha um jeito confiante que ela havia confundido com estabilidade. Se casaram 6 meses depois de se conhecerem. O casamento foi difícil desde o início, embora Cleide tenha demorado para admitir isso para si mesma. Renato ficava semanas fora em função do trabalho. Quando voltava, era presente por alguns dias e depois ficava ansioso para ir embora novamente. Quando Cleide descobriu que estava grávida, ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse que estava bem. Mas nos meses seguintes, mudou. Ficava mais ausente quando estava em casa. Falava menos. Olhava para o ventre de Cleide com uma expressão que ela não sabia interpretar. Até que um dia chegou em casa, foi até o quarto, colocou as roupas na mochila e foi embora sem explicar nada. Cleide não sabia onde Renato estava. Não tinha como contatá-lo. Ele não havia deixado número nem endereço. A tia Geralda morava longe e estava doente, sem condições de ajudar. Cleide estava sozinha com Ana e estava na casa de um homem que havia sido um desconhecido até alguns dias antes. Aparecido era um homem de poucas palavras, mas de ações consistentes. Ele se levantava antes do sol, cuidava do gado, tomava café, trabalhava no campo até o meio do dia, almoçava, descansava por 1 hora e voltava ao trabalho até o fim da tarde. À noite, sentava na varanda por um tempo, tomava um chimarrão e depois ia dormir. Era uma rotina que ele havia estabelecido depois que a esposa morreu.
e que mantinha com uma disciplina que parecia ter mais a ver com a necessidade de estrutura do que com prazer. A esposa se chamava Benedita. Havia morrido de câncer no pâncreas 4 anos antes, após 5 meses de diagnóstico. Aparecido e Benedita haviam sido casados por 23 anos e tinham 3 filhos, Sandro, Patrícia e Gilmar. Sandro tinha 28 anos e morava com a família numa cidade distante. Patrícia tinha 26 e havia se casado com um homem de outro estado. Gilmar tinha 22 anos e estava fazendo faculdade numa cidade maior. Os 3 visitavam o pai em datas específicas, como Natal e aniversários, mas a vida deles estava construída longe da fazenda. Aparecido havia ficado sozinho depois da morte de Benedita e havia aprendido com o tempo a viver com aquela solidão. Não era uma solidão que o destruía. Era uma solidão que ele havia aceitado como parte da vida que tinha. Ele cuidava da fazenda, cuidava da horta, cuidava dos animais, e isso preenchia os dias com trabalho suficiente para que o silêncio da casa à noite não pesasse demais. A presença de Cleide e de Ana mudou a textura daquele silêncio. Cleide ficou de cama por quase uma semana, seguindo as orientações da doutora Marlene. Depois começou a se levantar por períodos curtos, andar pela casa com Ana no colo, sentar na varanda quando o sol estava bom. Aparecido, a observava sem ser invasivo. Garantia que havia comida disponível na cozinha, que havia água quente para o banho, que havia o que fosse necessário. Não perguntava sobre o marido nem sobre o futuro. Não perguntava sobre nada que não fosse imediato e prático. Foi Cleide quem começou a falar. No 10º dia, na casa de Aparecido, enquanto os 2 estavam sentados na varanda ao fim da tarde, ela começou a contar o que havia acontecido. Contou de forma direta, sem muita emoção aparente, como alguém que já havia processado aquilo internamente e agora apenas transmitia os fatos. Contou sobre Renato, sobre o casamento, sobre o dia em que ele foi embora, sobre a noite em que Ana nasceu. Aparecido ouviu sem interromper. Quando ela terminou de falar, ficou quieto por um tempo. Depois disse que ela e a bebê poderiam ficar ali pelo tempo que precisassem. Não havia pressa, não havia condições. Era apenas uma oferta. Cleide olhou para ele. Depois, olhou para Ana, que estava deitada no colo dela com os olhos fechados. Disse que agradecia. Ele disse novamente que não havia necessidade de agradecimento e foi para dentro de casa. Nos meses seguintes, uma nova estrutura foi se formando na fazenda de Aparecido. Cleide começou a cozinhar, porque havia uma cozinha e havia alimentos, e porque cozinhar era uma forma de contribuir com o espaço onde estava. Aparecido havia se acostumado a comer de forma simples e sem horário fixo, aproveitando o que tinha disponível. A presença de Cleide trouxe refeições regulares, feitas com cuidado, servidas na mesa da cozinha com pratos e talheres adequados. Os 2 peões que trabalhavam para Aparecido, chamados Walter e Osmar, notaram a mudança na casa. Walter era um homem de 40 anos, calado e eficiente. Osmar era mais jovem, tinha uns 26 anos e era mais comunicativo. Nenhum dos 2 fez perguntas. Aceitaram a presença de Cleide com a naturalidade prática de quem trabalha na terra e entende que a vida tem situações que não precisam de explicação. A doutora Marlene voltou para visitar Cleide e Ana 3 semanas depois do parto. Examinou os 2 e disse que estavam bem. Ana havia ganhado peso, estava se desenvolvendo dentro do que era esperado. Cleide estava recuperada fisicamente, embora a doutora Marlene tivesse notado durante o exame que ela estava com uma tensão muscular que sugeria estresse acumulado. Receitou um suplemento vitamínico e disse para ela tentar descansar sempre que fosse possível. Cleide havia se estabelecido na casa de Aparecido de uma forma que não havia sido planejada por nenhum dos 2, mas que havia acontecido com uma naturalidade que nenhum deles questionava. Ela cuidava da casa, cuidava de Ana,
Ajudava com pequenas tarefas na horta quando podia. Ele cuidava da fazenda, trazia o que era necessário da cidade, garantia que a casa tivesse o que precisava. Em agosto, Cleide foi até o cartório do distrito mais próximo registrar Ana. No espaço destinado ao nome do pai, ela deixou em branco. O cartorário, um homem chamado Sebastião, olhou para o formulário e perguntou se ela tinha certeza. Ela disse que sim. Sebastião processou o registro sem mais perguntas. Ana passou a existir oficialmente com o sobrenome materno e sem o nome do pai no documento. No caminho de volta do cartório, Aparecido foi quem a levou de carro. Cleide olhou pela janela do veículo por um longo tempo sem falar. Quando chegaram na fazenda e ele desligou o motor, ela ficou sentada no banco por alguns segundos antes de sair. Aparecido esperou. Ela saiu, pegou Ana do banco traseiro onde estava no bebê conforto que Aparecido havia comprado numa loja de artigos infantis na cidade 2 dias depois de encontrá-la na cerca e entrou em casa. Aparecido ficou no carro por um momento antes de sair também. Em setembro, uma situação inesperada aconteceu. Renato apareceu. Ele chegou numa tarde de terça-feira, de carro, sem avisar. Parou na frente da casa onde havia morado com Cleide, que agora estava fechada e sem sinais de que alguém vivia ali. Perguntou para Walter, que estava passando pela estrada de terra com uma enxada no ombro, onde estava Cleide. Walter disse que não era de lá. Renato insistiu. Walter disse que precisava ir trabalhar e continuou andando. Renato, então, foi até a fazenda de Aparecido. Bateu na porta. Foi Cleide quem abriu, com Ana no colo. Os dois ficaram se olhando pela porta por alguns segundos. Renato olhou para o bebê. Cleide o olhou sem expressão perceptível. Aparecido estava no campo naquele momento. Cleide não chamou Renato para entrar. Ficou na porta. Renato estava com um aspecto diferente do que ela lembrava. Estava com o rosto mais magro, os olhos com uma expressão que ela não havia visto nele antes, algo que poderia ser descrito como um misto de vergonha e ansiedade. Ele ficou ali na porta por alguns minutos, falando. Cleide ouviu. Não respondeu muito. Quando ele terminou de falar, ela disse algumas palavras e fechou a porta. Quando Aparecido chegou do campo no fim da tarde e Cleide o contou sobre a visita de Renato, ele ouviu sem fazer perguntas, além das necessárias para entender o que havia acontecido. Perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim. Ele foi até o banheiro lavar as mãos e depois sentou para o jantar. Renato voltou 2 dias depois. Dessa vez, Aparecido estava em casa. Os 2 homens se encontraram na varanda. Renato era mais jovem, mais alto, mas havia algo na postura de Aparecido que tornava esse contraste irrelevante. Os 2 conversaram por um tempo. Cleide ouviu de dentro da casa, com Ana no colo. Depois, Renato foi embora de novo. Aparecido entrou e disse que Renato havia dito que queria regularizar a situação do casamento e que havia pedido para Cleide entrar em contato com ele. Aparecido deu a Cleide o pedaço de papel onde Renato havia escrito um número de telefone e um endereço. Cleide pegou o papel, olhou para ele, dobrou e colocou no bolso do avental. Depois foi até o fogão verificar o feijão que estava cozinhando. Nos dias seguintes, a vida na fazenda continuou com a mesma estrutura que havia se formado nos meses anteriores. Cleide não falou mais sobre Renato e Aparecido não trouxe o assunto. Ana crescia com a velocidade normal de um bebê saudável. Ganhava peso, ficava mais acordada durante o dia, começou a reconhecer rostos e reagir a sons com mais clareza. Aparecido havia desenvolvido uma relação com Ana que era visível sem que nenhum esforço fosse feito para demonstrá-la. Ele chegava do campo, lavava as mãos e ia até onde Ana estava. Segurava ela com as mãos grandes e calejadas, com uma delicadeza que contrastava com o aspecto físico daquelas mãos. Fazia isso com uma naturalidade que parecia vir de algum lugar fundo nele. Talvez do tempo em que seus próprios filhos eram pequenos. Em outubro, a tia Geralda de Cleide morreu. Cleide soube por uma carta que chegou endereçada ao nome da fazenda de Aparecido.
enviada por uma vizinha de Geralda, que havia conseguido o endereço através de um parente distante. A carta descrevia o falecimento e o enterro que já havia acontecido e dizia que Geralda havia deixado alguns pertences e que alguém precisaria providenciar o que fazer com eles. Cleide leu a carta sentada na mesa da cozinha. Aparecido estava do outro lado da mesa tomando café. Ela leu a carta em silêncio, depois colocou no tampo da mesa. Ficou olhando para a janela por algum tempo. Aparecido não perguntou o que era. Esperou. Ela disse para ele o que a carta dizia. Ele ouviu. Depois disse que quando ela quisesse ir até lá, ele a levaria. Ela disse que não havia pressa, que Geralda já havia sido enterrada. Ele disse que entendia, mas que o convite ficava de pé. 3 semanas depois, eles foram. Era uma viagem de quase 2 horas de carro até o lugar onde Geralda havia morado. Aparecido dirigiu. Cleide ficou com Ana no colo no banco do passageiro. Quando chegaram na propriedade, uma vizinha chamada Florinda os recebeu e mostrou os pertences de Geralda que havia guardado. Havia roupas velhas, algumas fotos, uma corrente de ouro fina, um terço, alguns documentos e uma caixinha de madeira com cartas antigas. Cleide passou pela casa de Geralda por uma última vez. Era uma casa pequena, de chão de terra batida, com uma cozinha que cheirava a fumaça de fogão a lenha. Ela ficou parada no centro da sala por alguns minutos. Depois pegou a caixinha de madeira, a corrente de ouro e as fotos, agradeceu a Florinda e foi embora. No caminho de volta, ela abriu a caixinha de madeira no colo. As cartas dentro eram antigas, escritas à mão, em papel amarelado. Eram cartas dos pais de Cleide, trocadas antes do casamento deles. Geralda havia guardado aquilo por todos aqueles anos. Cleide fechou a caixa e colocou no banco traseiro sem ler as cartas. Ficou olhando para a estrada pelo resto do caminho. Em novembro, o filho mais novo de Aparecido, Gilmar, veio passar um fim de semana na fazenda. Gilmar tinha 22 anos, estava no 3º ano de uma faculdade de engenharia e tinha o jeito despojado de alguém dessa idade que ainda está descobrindo como o mundo funciona. Chegou de ônibus no distrito e Aparecido foi buscá-lo. Gilmar encontrou Cleide na cozinha quando chegou em casa. Cumprimentou com desenvoltura, sem constrangimento. Pegou Ana no colo com a mesma naturalidade com que seu pai fazia e fez as perguntas diretas que a juventude permite fazer sem cerimônia. Quantos meses tinha a bebê? Como estava sendo a adaptação? Se Cleide estava gostando de morar ali. Cleide respondeu com tranquilidade. Havia algo no jeito de Gilmar que tornava a conversa fácil. Ele não tinha a sobriedade contida do pai, nem a tendência ao silêncio que Aparecido havia desenvolvido com os anos. Era animado, curioso, e tratava a situação incomum de encontrar uma mulher jovem com um bebê vivendo na fazenda do pai como se fosse a coisa mais natural do mundo. No jantar daquela noite, os 3 sentaram à mesa. Foi o jantar mais falado que havia acontecido naquela cozinha em muito tempo. Gilmar contava histórias da faculdade, perguntava sobre a fazenda, falava sobre coisas que havia lido, sobre música que estava ouvindo, sobre um colega que havia feito algo engraçado. Aparecido respondia com frases curtas, mas genuínas. Cleide ouvia e participava quando tinha algo a dizer. Depois que Gilmar foi dormir, Aparecido e Cleide ficaram na varanda por um tempo, como era o costume. Aparecido disse que Gilmar havia gostado dela. Cleide disse que ele era uma boa pessoa. Aparecido concordou e ficou quieto por um momento. Depois disse que os 3 filhos dele eram boas pessoas e que se orgulhava disso, embora não soubesse ao certo quanto crédito era dele e quanto era de Benedita. Cleide disse que a criação de um filho nunca era responsabilidade de uma pessoa só. Aparecido pensou sobre isso por um momento e disse que ela tinha razão. Gilmar ficou 2 dias e foi embora na segunda-feira de manhã. Antes de ir, disse a Cleide que voltaria para o Natal e que esperava encontrá-la ainda ali.
Havia algo de afeto genuíno nessa frase, do tipo que os jovens expressam sem calcular o peso do que dizem. Dezembro chegou com as chuvas de verão que transformavam o pasto em verde intenso e tornavam o solo da horta rico e fácil de trabalhar. Ana tinha 5 meses e havia mudado completamente em relação ao bebê frágil e enrugado que havia nascido na cerca naquele julho frio. Estava redonda, reagia com movimentos entusiasmados quando Aparecido se aproximava dela. Sorria para Cleide com um sorriso amplo e sem dentes, que parecia ocupar o rosto inteiro. Cleide havia começado a pensar no futuro de uma forma mais estruturada. Ela tinha 23 anos, não havia terminado o ensino médio, não tinha profissão específica e estava morando na casa de outra pessoa. Essas eram as realidades práticas da situação, e ela as encarava com a objetividade que havia desenvolvido ao longo daquele ano de circunstâncias difíceis. Precisava decidir o que queria para si e para Ana. Ela conversou com Aparecido sobre isso numa tarde em que os dois estavam na horta, ele plantando mudas de alface e ela limpando o canteiro de tomates com Ana, deitada num cobertor, estendido na sombra de uma mangueira próxima. Disse que estava pensando em voltar a estudar, terminar o ensino médio, pensar em alguma forma de ter uma renda própria. Disse que sabia que não poderia depender da generosidade dele indefinidamente. Aparecido ouviu enquanto continuava plantando as mudas. Quando ela terminou de falar, disse que havia uma escola no distrito que tinha aulas noturnas para adultos e que ele poderia cuidar de Ana nas noites em que ela fosse estudar. Disse também que a ajuda que ela dava na casa e na horta tinha um valor real e que não havia motivo para ela se sentir como um fardo. Cleide disse que entendia, mas que havia uma diferença entre ser útil e ser independente. Ele parou de plantar por um momento e olhou para ela. Depois disse que ela estava certa e que a admitia por isso. Foi uma frase simples, dita de forma direta, mas que Cleide guardou com um peso que foi além do que as palavras pareciam carregar. No Natal daquele ano, a casa de Aparecido ficou mais cheia do que havia ficado nos anos anteriores. Sandro veio com a esposa, Eliane, e os 2 filhos pequenos deles, gêmeos de 4 anos, chamados Mateus e Lucas. Patrícia veio com o marido, Rodrigo, que era um homem reservado, mas educado. Gilmar voltou como havia prometido. Foi a primeira vez que os 3 filhos de Aparecido estavam juntos na fazenda ao mesmo tempo em vários anos. A casa ficou pequena com aquelas pessoas todas, mas foi uma pequenez agradável. Havia crianças correndo, conversas simultâneas, o cheiro de comida no fogão durante o dia inteiro. Cleide cozinhou com Eliane, que era uma mulher prática e simpática, que não fazia perguntas indiscretas, mas tampouco fingia que a situação era comum. As duas encontraram um ritmo natural de trabalho compartilhado na cozinha sem que houvesse tensão. Patrícia era mais observadora, ficava mais quieta, olhava para o pai com uma expressão analítica que Cleide notou, mas não interpretou. Na noite de Natal, depois que as crianças dormiram e o jantar foi recolhido, os adultos ficaram na varanda. Era uma noite quente, com grilos cantando no campo e a lua grande sobre o pasto. Aparecido ficou sentado na cadeira de balanço que havia sido de Benedita e que ninguém mais havia sentado desde que ela morreu. Ninguém comentou sobre isso. Gilmar contou uma história engraçada da faculdade. Sandro falou sobre o trabalho. Rodrigo disse pouco. Patrícia perguntou ao pai como ele estava. Uma pergunta direta e carregada de um cuidado específico de filha mais velha. Aparecido disse que estava bem. Melhor do que havia estado em muito tempo. Patrícia olhou para Cleide por um segundo antes de voltar o olhar para o pai. Cleide segurou Ana no colo e olhou para o campo escuro além da varanda. Em janeiro, quando os filhos já haviam voltado para as suas vidas, a fazenda voltou à rotina de sempre. Cleide foi até a escola no distrito e se matriculou nas aulas noturnas para a conclusão do ensino médio. As aulas começavam em fevereiro e aconteciam 3 vezes por semana.
Aparecido disse que se encarregaria de Ana nessas noites. Disse isso como se fosse um acerto prático, sem cerimônia. No início de fevereiro, algumas semanas antes das aulas começarem, Renato voltou uma terceira vez. Dessa vez ele não foi até a fazenda de Aparecido. Foi ao cartório, verificou o registro de Ana e descobriu que o nome dele não estava no documento. Depois foi até um advogado do distrito, um homem chamado Dr. Afonso, e perguntou sobre seus direitos. O advogado lhe explicou que, sem o reconhecimento voluntário ou um processo judicial, ele não tinha direitos legais sobre a criança. Renato disse que queria reconhecer a filha. Dr. Afonso entrou em contato com Cleide por carta, explicando a situação e dizendo que Renato havia manifestado interesse em reconhecer a paternidade de Ana. A carta dizia que Cleide tinha o direito de concordar ou de contestar, e que, em qualquer caso, seria necessária uma consulta. Cleide levou a carta para Aparecido ler, não porque precisasse da opinião dele para tomar uma decisão, mas porque ele havia se tornado a pessoa de confiança mais próxima que ela tinha. Ele leu a carta em silêncio, depois a devolveu a ela dobrada. Disse que a decisão era dela e que ele respeitaria qualquer caminho que ela escolhesse. Cleide foi até o escritório do Dr. Afonso 2 semanas depois, sozinha. Ouviu o advogado explicar as implicações legais de cada opção. Perguntou sobre pensão alimentícia, sobre guarda, sobre como o reconhecimento afetaria a vida de Ana na prática. O advogado respondeu a cada pergunta com paciência. Quando saiu do escritório, Cleide tinha as informações que precisava. Voltou para a fazenda, deu banho em Ana, colocou a bebê para dormir e foi sentar na varanda. Ficou lá até Aparecido terminar o trabalho do dia e se juntar a ela com o chimarrão. Contou para ele o que o advogado havia dito. Disse que havia decidido permitir o reconhecimento de paternidade, porque aquilo era um direito de Ana, independente do que havia acontecido. Aparecido ouviu e disse que era uma decisão difícil e corajosa. Ela disse que não tinha sido difícil. Tinha sido apenas a coisa certa a fazer para Ana. Nas semanas seguintes, o processo de reconhecimento de paternidade avançou de forma burocrática e sem drama. Renato assinou os documentos necessários. O nome dele foi acrescentado ao registro de Ana. Ele pagou ao Dr. Afonso os honorários acordados para regularizar também a situação do casamento entre ele e Cleide, que legalmente ainda existia. O processo de separação começou a tramitar. Durante todo esse período, Cleide manteve o contato com Renato no nível estritamente necessário para as questões legais. Não havia raiva aparente nem cordialidade excessiva. Havia uma distância gerenciada, a distância de alguém que havia processado uma situação e havia seguido em frente. Em março, as aulas noturnas começaram. Cleide ia 3 vezes por semana até a escola do distrito. O caminho levava 20 minutos de carro. Aparecido a levava na ida e ia buscá-la na saída. Nas 3 horas em que ela estava fora, ele cuidava de Ana com a mesma competência tranquila que havia demonstrado desde o início. A professora de português se chamava Natividade. Era uma mulher de uns 50 anos que ensinava há décadas e reconhecia quando um aluno tinha capacidade real. Depois da 2ª semana, ela disse a Cleide que ela tinha facilidade com a língua escrita e que deveria pensar em fazer um curso técnico ou mesmo uma faculdade quando terminasse o ensino médio. Cleide ouviu, agradeceu e não disse nada mais, mas a observação ficou com ela. A turma das aulas noturnas era composta por adultos de diferentes idades. Havia um homem de uns 40 anos que trabalhava numa serraria e que estudava para conseguir promoção. Havia uma mulher de uns 30 anos que queria ser auxiliar de enfermagem. Havia 2 jovens de uns 18, 19 anos que haviam saído da escola cedo por necessidade financeira e agora queriam voltar. Cleide era mais jovem do que a maioria dos adultos, mas mais velha do que os 2 jovens.
e havia algo na sua postura que fazia com que ela parecesse mais assentada do que sua idade sugeria. Ela estudava à noite, depois que voltava da escola, com Ana dormindo no quarto ao lado. Às vezes Aparecido passava pela cozinha, via a luz acesa e ela sobre os livros, e ia embora sem fazer barulho. Às vezes ele ficava na porta por um segundo e ela levantava os olhos. Ele perguntava se precisava de alguma coisa. Ela dizia que não, ele ia dormir. Em abril, uma coisa aconteceu que mudou a dinâmica entre os dois de uma forma que nenhum deles havia buscado ou planejado. Aparecido estava consertando a bomba d'água do poço artesiano quando escorregou na lama que havia se formado com as chuvas da semana anterior e caiu. A queda não foi grave em termos de ossos, mas ele bateu o ombro direito no canto de metal da estrutura da bomba e o machucado foi fundo. Quando Walter o ajudou a chegar em casa, o ombro estava roxo e inchado, e Aparecido mal conseguia mover o braço. Cleide chamou a doutora Marlene, que veio examinar e disse que não havia fratura, mas que havia um problema sério nos tendões, e que Aparecido precisaria ficar com o braço imobilizado por pelo menos 3 semanas e fazer repouso relativo. Ele protestou, dizendo que tinha trabalho para fazer. A doutora Marlene disse que o trabalho esperaria, mas que os tendões não esperariam, e que se ele não seguisse as orientações, poderia ter uma lesão permanente que o impediria de trabalhar de forma plena no futuro. Aparecido ficou quieto diante disso e aceitou. As 3 semanas que se seguiram foram as mais próximas que Cleide e Aparecido passaram desde que ela havia chegado à fazenda. Ela cuidou dele com a mesma praticidade com que ele havia cuidado dela em julho. Preparava as refeições, ajudava com o que era necessário, sem fazer dele um inválido, mas garantindo que ele não forçasse o ombro além do que a doutora havia permitido. Walter e Osmar assumiram mais responsabilidades no campo, sob as orientações verbais de Aparecido, que ficava na varanda ou na sala, dando ordens e observando. Havia algo diferente naquelas semanas. Aparecido estava presente na casa de uma forma que normalmente não estava, porque o campo o ocupava das 5 da manhã ao fim da tarde. Estando em casa, ele via mais. Via Cleide fazendo as coisas com competência e calma. Via a relação dela com Ana, o jeito como ela cuidava da bebê com uma atenção constante, mas sem ansiedade excessiva. Via a forma como Cleide organizava os espaços, como ela tinha opiniões sobre coisas práticas e as expressava de forma direta. Cleide também o via de uma forma diferente. Aparecido e imobilizado, era um homem que tinha mais espaço para conversar. Sem o trabalho físico ocupando os dias, ele ficava mais disponível para as interações que normalmente aconteciam apenas nas margens do dia, na varanda à noite ou nos minutos antes do jantar. Os dois conversaram mais naquelas 3 semanas do que nos 8 meses anteriores somados. Conversaram sobre a fazenda, sobre a história do lugar, sobre como Aparecido havia herdado parte da terra do pai e comprado o restante ao longo dos anos. Conversaram sobre Benedita, que Aparecido mencionou de forma natural e sem a dificuldade que costuma acompanhar o luto de quem ainda está no meio dele. Conversaram sobre os filhos dele, cada um com suas particularidades. Conversaram sobre a infância de Cleide, sobre os pais que ela havia perdido cedo, sobre o que era crescer sem uma estrutura familiar sólida. Em nenhum momento, essa proximidade se transformou em algo para além do que era. Havia uma linha que os dois reconheciam sem que ela fosse nomeada. Uma linha que tinha a ver com a diferença de idades, com as circunstâncias específicas em que se haviam encontrado, com o respeito mútuo que havia se construído ao longo dos meses. Mas havia também, dentro daqueles limites, um afeto real, um afeto que não precisava de categorias para existir. Quando o ombro de Aparecido melhorou e ele voltou ao trabalho no campo, a casa voltou à rotina anterior. Mas havia algo na textura das interações cotidianas que havia mudado ligeiramente, uma facilidade maior, uma familiaridade que havia se aprofundado.
Em maio, Ana completou 10 meses. Estava a ponto de dar os primeiros passos. Ficava de pé, segurando nos móveis, desafiando o equilíbrio com tentativas cada vez mais longas de ficar sem apoio. A primeira vez que deu um passo sozinha foi numa manhã de sábado, quando Aparecido estava sentado na sala lendo o almanaque agrícola que recebia pelo correio. Ana soltou a perna da mesa do sofá, deu um passo, dois, chegou até a perna da calça dele e se agarrou. Aparecido baixou o almanaque e olhou para ela. Ana olhou para ele com a expressão de absoluta satisfação de quem acabou de fazer algo grandioso. Cleide viu da cozinha. Os três ficaram naquele momento por alguns segundos antes de Ana sentar no chão com um baque e começar a rir. Em junho, Patrícia voltou para visitar o pai. Veio sozinha dessa vez, sem o marido. Ficou 4 dias. Nos primeiros 2 dias, observou tudo com o cuidado analítico que Cleide havia notado no Natal. No terceiro dia, as duas foram até a horta juntas, enquanto Aparecido estava no campo. Patrícia disse que havia ficado preocupada quando Gilmar a contou sobre a situação, mas que agora que havia visto de perto, entendia melhor o que havia acontecido. Disse que o pai parecia diferente do que estava nos anos seguintes à morte de Benedita. Disse isso sem emoção excessiva, apenas como uma observação. Cleide ouviu e disse que Aparecido havia sido generoso de uma forma que ela não esperava de ninguém. Patrícia disse que o pai sempre havia sido assim. Disse que ele não era uma pessoa que fazia as coisas pela metade, que quando se comprometia com algo, fosse o trabalho, fosse uma pessoa, fosse uma decisão, levava até o fim. Quando Patrícia foi embora, abraçou Cleide na saída. Não disse nada mais sobre o assunto. Não precisou. Em julho, Ana completou 1 ano. Era um mês de julho de novo. O mesmo mês em que havia nascido. Mas tudo era diferente. A fazenda estava no pleno inverno seco, o pasto mais claro, o céu mais azul. Ana andava, babava, derrubava coisas, tentava pegar o rabo do gato velho que Aparecido tinha há anos, chamado Miúdo. Cleide preparou um bolo de fubá com goiabada, que era o que havia disponível na despensa. Aparecido chegou do campo mais cedo. Walter e Osmar ficaram na porta da cozinha por um momento e disseram feliz aniversário para a menina antes de ir embora. E a doutora Marlene passou de surpresa no fim da tarde. Disse que havia lembrado da data e que não queria deixar passar sem ver a criança que havia examinado com menos de 1 dia de vida. Foram poucas pessoas em torno de uma mesa simples com um bolo de fubá. Ana não entendeu o que estava sendo comemorado, mas comeu o bolo com entusiasmo. A doutora Marlene ficou por 1 hora, tomou café e foi embora. Walter e Osmar já haviam ido. Restaram Cleide, Aparecido e Ana. Depois que Ana dormiu, os dois ficaram na varanda como sempre. Era a mesma varanda, a mesma hora, o mesmo chimarrão de Aparecido. Mas era também 1 ano depois de tudo que havia acontecido. E esse peso estava presente mesmo sem ser mencionado. Aparecido disse que havia algo que queria dizer havia um tempo, mas que não havia encontrado o momento adequado. Cleide ficou quieta, esperando. Ele disse que quando a havia encontrado naquela cerca, havia agido por instinto, porque era o que uma pessoa faz quando encontra outra pessoa que precisa de ajuda. Disse que o que havia acontecido depois, a permanência dela, a presença de Ana, havia sido algo que ele não havia planejado e não havia esperado, mas que era algo pelo qual era grato todos os dias. Disse que a fazenda havia voltado a ter uma vida que ela havia perdido depois que Benedita morreu, e que isso tinha um valor que ele não sabia como medir. Disse tudo isso de forma direta, sem ornamentos, como quem leu os fatos e os apresenta. Cleide ouviu até o fim. Depois disse que ela também era grata e que havia chegado ao ponto de entender que gratidão e afeto genuíno eram coisas que poderiam existir sem que precisassem ser explicadas ou justificadas. Ficaram quietos depois disso por um tempo.
Não era o silêncio de quem não tem mais nada a dizer. Era o silêncio de quem disse o suficiente. Em agosto, Cleide terminou o primeiro módulo das aulas noturnas e a professora Natividade a procurou depois da aula para dizer que havia uma bolsa de estudos para um curso de técnico em contabilidade num instituto de educação do distrito vizinho. As aulas seriam durante o dia, 3 vezes por semana. A professora disse que Cleide tinha o perfil certo para a vaga. Cleide levou a informação para casa. Conversou com Aparecido sobre a logística. Uma vaga durante o dia complicaria o cuidado de Ana, que não estava em nenhuma creche. Aparecido disse que haveria como resolver. Disse que havia uma creche no distrito que aceitava crianças a partir de 1 ano e que ele poderia ajudar com os custos até que Cleide estivesse em condições de assumir isso. Disse isso com a mesma praticidade com que havia dito tudo mais desde o começo. Cleide foi até o instituto, fez a entrevista, apresentou os documentos necessários e conseguiu a bolsa. As aulas começariam em setembro. Setembro chegou com mudanças na rotina. 3 manhãs por semana, Aparecido levava Ana até a creche no distrito. Depois ia para o campo. Buscava Ana no fim da tarde, voltava para casa. Cleide ia para as aulas no Instituto Técnico. À noite, continuava com as aulas da escola regular. Era uma rotina exigente. Cleide sentia o cansaço nos fins de semana, quando precisava organizar os materiais da semana seguinte e ainda cuidar de Ana e da casa. Mas era um cansaço diferente do cansaço que havia sentido durante o casamento com Renato, quando a exaustão vinha de uma vida que estava se contraindo. Aquele cansaço de setembro vinha de uma vida que estava se expandindo. Em outubro, Sandro ligou para o pai para dizer que havia uma oportunidade de negócio que envolvia a fazenda. Um grupo de investidores estava comprando terras na região para um projeto de agricultura de grande escala. E havia feito uma oferta pela propriedade de Aparecido. O valor era alto, significativamente acima do preço de mercado. Sandro disse que o pai deveria considerar. Patrícia também ligou nos dias seguintes com a mesma sugestão. Gilmar disse que era decisão do pai. Aparecido ouviu os 3 filhos separadamente. Depois ficou na varanda por uma noite inteira, do jeito que Cleide havia aprendido a reconhecer como o seu modo de pensar em coisas sérias. No dia seguinte, ligou para Sandro e disse que não iria vender. Disse que a fazenda era o lugar onde havia construído a vida, onde havia criado os filhos, onde havia enterrado a esposa, e que agora era também o lugar onde havia acontecido outras coisas que eram importantes. Disse que o dinheiro não mudaria isso. Sandro argumentou por um tempo. Aparecido ouviu com paciência e depois disse que havia tomado a decisão e que ela era final. Quando contou a Cleide, ela disse que não havia precisado levar em consideração a presença dela e de Ana para tomar aquela decisão. Ele disse que não havia levado em consideração a presença delas para tomar a decisão. Havia levado em consideração a vida que havia construído naquele lugar ao longo de décadas. As duas coisas não eram a mesma coisa, mas também não eram separadas. Cleide ficou pensando nessa distinção por vários dias. Em novembro, a separação entre ela e Renato foi concluída legalmente. Dr. Afonso enviou os documentos finais por correio. Cleide os assinou, os devolveu pelos correios e guardou a cópia no mesmo lugar onde guardava os outros documentos importantes. Renato havia concordado com uma pensão mensal para Ana, um valor pequeno, mas consistente, e havia firmado o compromisso de visitar a filha pelo menos uma vez por mês. Até aquela data, havia visitado uma vez em setembro, uma visita breve e um pouco tensa que Ana havia atravessado com a indiferença serena de quem ainda não tem vocabulário para compreender complexidades relacionais. Dezembro chegou de novo. O segundo Natal na fazenda de Aparecido. Dessa vez, Cleide já conhecia os filhos e as nuances de cada um. Já sabia que Eliane gostava de cozinhar e que ficaria na cozinha boa parte do tempo, que Sandro falava bastante sobre trabalho e finanças,
que Patrícia observava muito antes de falar, que Gilmar preenchia os silêncios com histórias, que os gêmeos Mateus e Lucas eram um terremoto de energia que precisava ser constantemente redirecionado. Ana já andava com desenvoltura e tentava acompanhar os gêmeos em tudo, o que gerava uma cena constante de uma criança de 1 ano e pouco tentando se manter no ritmo de 2 de 4 anos. Aparecido a olhava com o canto do olho e às vezes a interceptava antes que ela caísse ou se machucasse, com um reflexo que parecia automático. Na véspera de Natal, Patrícia ficou na cozinha com Cleide enquanto preparavam a ceia. Trabalharam em silêncio por um tempo. Depois, Patrícia disse que havia ficado pensando muito na história de Cleide ao longo daquele ano. Disse que havia chegado a um entendimento sobre o que havia acontecido, sobre o que o pai havia feito e sobre o que havia crescido daquilo, e que queria dizer que achava que era algo bom. Disse isso com a mesma objetividade que usava para dizer qualquer coisa. Cleide disse que agradecia. Patrícia disse mais uma coisa antes de mudar de assunto. Disse que a mãe dela, Benedita, havia sido uma mulher boa e que o pai havia a amado de uma forma completa. Que ela não esperava que o pai ficasse sozinho para sempre, nem havia pedido isso dele, mas que havia se preocupado com quem poderia entrar na vida dele e em que circunstâncias. Disse que agora havia parado de se preocupar. Cleide ouviu aquilo e continuou mexendo o molho que estava no fogão. Disse que entendia. Patrícia disse que sabia que ela entendia. Depois, os dois voltaram a falar sobre a ceia. Em janeiro do ano seguinte, quando a fazenda voltou à rotina depois das festas, Aparecido estava consertando a cerca do pasto, exatamente a cerca onde havia encontrado Cleide 18 meses antes. Estava usando o mesmo caminho, com as mesmas ferramentas, no mesmo horário. Cleide foi até lá no meio da manhã com uma garrafa de água e Ana no colo. Os dois ficaram ali por um momento. A cerca estava consertada na parte que havia sido quebrada. Aparecido bebeu a água. Ana olhava para o pasto com a expressão concentrada que tinha quando estava processando algo novo. O sol estava alto e o campo estava verde com as chuvas de janeiro. Não havia nada de especial naquele momento se observado de fora. Era apenas um homem e uma mulher jovem, com uma criança no braço perto de uma cerca de arame em um pasto. Mas havia entre os dois a história inteira daqueles 18 meses, cada dia daqueles 18 meses, e isso estava presente na forma como ficaram ali sem sentir necessidade de ir embora logo. Em fevereiro, Cleide terminou o ensino médio. O certificado chegou pelo correio num envelope branco. Ela o abriu na cozinha, leu o documento, dobrou de volta no envelope e colocou na pasta de documentos. Aparecido estava na mesa tomando café quando isso aconteceu. Ela disse que havia chegado o certificado. Ele disse que era uma boa notícia. Ela disse que era. Os dois tomaram café em silêncio por alguns minutos. Depois, ela disse que havia pensado em fazer a prova de seleção para o curso de contabilidade na faculdade pública, que ficava a 50 quilômetros dali. As aulas seriam à distância em sua maioria, com encontros presenciais mensais. Aparecido disse que era uma boa ideia. Disse que Gilmar poderia ajudá-la a se preparar para a prova, que ele tinha experiência com processos seletivos. Cleide disse que havia pensado nisso também e que havia ligado para Gilmar no dia anterior e que ele havia concordado em ajudá-la. Aparecido sorriu. Era um sorriso discreto, do tipo que ocupava apenas os cantos da boca, mas era genuíno. Disse que quando ela dissesse que havia ligado para Gilmar, ele já sabia que ela já havia pensado em tudo e havia chegado com a conclusão, não com uma dúvida. Ela disse que tinha razão. Ele disse que isso era uma qualidade importante. Ela disse que havia aprendido a pensar dessa forma porque não havia tido alternativa. Em março, exatamente 2 anos depois dos fatos narrados no início desta história, algumas semanas antes do aniversário de 2 anos de Ana e do segundo aniversário da chegada de Cleide à fazenda, uma carta chegou endereçada a Aparecido.
Era uma carta manuscrita, escrita num papel de carta com uma borda floral, com a caligrafia cuidadosa de alguém que havia aprendido a escrever numa época em que caligrafia era ensinada com rigor. A carta era de uma mulher chamada Irene. Irene tinha 72 anos e morava num distrito a 40 quilômetros dali. Era a mãe de Benedita. Irene escrevia para dizer que havia ficado sabendo, através de conhecidos em comum, que Aparecido estava com uma mulher jovem vivendo na fazenda com uma criança pequena. Escrevia para dizer que havia ficado aliviada ao saber disso, que havia rezado por ele desde que Benedita morreu e que havia pedido especificamente que alguém viesse preencher o espaço que a filha havia deixado. Escrevia para dizer que entendia que a vida é mais complicada do que as pessoas gostam de admitir e que amor não é algo que se esgota quando uma pessoa vai embora. Escrevia para dizer que Benedita o havia amado muito e que por isso mesmo não teria querido para ele uma vida de solidão. Ao fim da carta, Irene dizia que esperava poder conhecer a jovem e a criança em algum momento, se Aparecido achasse apropriado. Aparecido leu a carta sozinho, no quarto, antes de jantar. Ficou sentado na beira da cama por um tempo, com a carta nas mãos. Depois, dobrou a carta com cuidado, colocou no envelope e guardou na gaveta da mesa de cabeceira, do lado de uma foto de Benedita, que estava ali desde que ela havia morrido. Na hora do jantar, ele disse a Cleide que havia recebido uma carta da sogra. Cleide perguntou o que a carta dizia. Ele deu um resumo das partes principais. Cleide ouviu sem interromper. Quando ele terminou, disse que Irene parecia uma boa pessoa. Aparecido disse que era. Disse que ela havia sido uma boa sogra e que Benedita havia herdado dela a forma direta e gentil de lidar com as coisas. Cleide disse que queria conhecê-la se Aparecido quisesse organizar isso. Aparecido disse que sim, que organizaria. A visita a Irene aconteceu em um fim de semana de abril. Irene morava em uma casa pequena, mas bem cuidada. Ela era uma mulher pequena, de cabelos brancos, com os olhos escuros da filha. Recebeu Aparecido com um abraço longo e sem palavras. Depois olhou para Cleide com uma atenção cuidadosa que não tinha nada de hostil, apenas de quem está fazendo uma avaliação honesta. Depois olhou para Ana. Quando Ana estendeu os braços para Irene, como fazia com qualquer pessoa que lhe parecesse segura, Irene a pegou com as mãos pequenas e ficou com ela no colo por um bom tempo. Havia algo naquela cena que era difícil de descrever sem recorrer a interpretações. Havia apenas uma mulher velha segurando uma criança pequena numa sala modesta. E havia uma carga que aquela cena carregava que vinha de uma série de acontecimentos que nenhuma das pessoas naquela sala havia planejado. Na mesa do almoço, Irene disse que havia algo que queria que Aparecido soubesse. Disse que havia ido ao túmulo de Benedita na semana anterior, como fazia todo mês, e havia contado para a filha o que havia ficado sabendo. Disse que havia dito a Benedita que o Aparecido estava bem cuidado e que havia uma criança na fazenda que precisava de um lugar seguro e havia encontrado. Disse que havia saído do cemitério com uma leveza que não havia sentido em muito tempo. Aparecido ouviu aquilo com os olhos fixos no prato. Depois levantou os olhos e olhou para Irene. Disse que agradecia. Irene disse que não havia necessidade de agradecimento. Cleide olhou para a janela da cozinha de Irene, que dava para um quintal com uma figueira velha. Ana estava no colo de Irene, tentando pegar o colar dela. O sol entrava pela janela em um ângulo que iluminava a mesa de forma uniforme. Na volta para a fazenda, Ana dormiu no banco traseiro e Aparecido dirigiu em silêncio por um longo trecho. Depois disse que havia algo que queria perguntar a Cleide. Ela disse que podia perguntar. Ele disse que a fazenda era grande demais para uma pessoa só e que havia anos ele havia pensado nisso e empurrado o pensamento para o fundo. Disse que agora pensava nisso de uma forma diferente, não como um problema, mas como uma realidade que havia mudado. Disse que o que estava tentando dizer, e que estava demorando mais do que deveria para dizer,
era se ela achava que havia possibilidade de o que havia entre os dois se tornar algo mais permanente e mais formal no tempo certo. Cleide ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que havia pensado sobre isso. Disse que havia pensado sobre a diferença de idades, sobre o que as pessoas diriam, sobre o que os filhos dele pensariam, sobre o que ela própria havia passado com Renato e o que isso havia ensinado sobre a diferença entre uma decisão apressada e uma decisão real. Disse que havia pensado sobre tudo isso e que havia chegado a uma conclusão. Aparecido esperou. Ela disse que sim. Aparecido manteve os olhos na estrada. Depois disse que estava bem. Depois ficou em silêncio. Cleide olhou para a estrada também. Os dois continuaram dirigindo pela estrada de terra em direção à fazenda, enquanto o sol começava a descer no céu de fim de tarde. Mas a história não termina aí. 3 meses depois, em julho, mês que havia se tornado uma data carregada de significados naquela vida, 2 acontecimentos separados chegaram ao mesmo tempo com a casualidade que a vida às vezes usa para organizar suas reviravoltas. O primeiro foi uma carta do Instituto Técnico, onde Cleide havia feito o curso de contabilidade. A carta informava que ela havia sido selecionada entre os alunos com melhor desempenho para uma vaga de estágio remunerado num escritório contábil no distrito. Era uma oportunidade que havia surgido de um convênio novo entre o Instituto e um conjunto de empresas da região. A seleção havia sido feita com base nos registros acadêmicos sem que ela tivesse se candidatado. O segundo acontecimento chegou pelo telefone. Era Sandro. Ele ligou numa tarde de terça-feira, com uma voz que Cleide reconheceu como diferente desde o primeiro segundo. Sandro disse que havia recebido uma ligação de um hospital. Disse que Renato havia sofrido um acidente de trabalho grave. Estava num hospital com ferimentos sérios e havia dado o nome de Ana como dependente nos documentos do empregador, o que havia resultado na notificação à família. Aparecido estava no campo quando o telefone tocou. Foi Cleide que atendeu. Ela ficou ao telefone com Sandro por vários minutos, fazendo perguntas específicas sobre o estado de Renato, o hospital, as circunstâncias do acidente. Quando desligou, foi até a janela da cozinha e ficou ali por alguns minutos. Então foi buscar Aparecido no campo. Caminhou pelo pasto até onde ele estava com Walter verificando o cercado do gado. Chegou até ele e contou o que Sandro havia dito. Aparecido ouviu. Perguntou como ela estava. Ela disse que estava processando. Ele disse que entendia. Na manhã seguinte, Cleide pediu a Aparecido que a levasse ao hospital onde Renato estava. Ele disse que iria. Ela perguntou se ele queria ir. Ele disse que se ela precisava ir, ele iria com ela. Ela disse que precisava ir por causa de Ana, porque Ana tinha 2 anos e no futuro teria perguntas sobre o pai, e que ela não queria que uma daquelas perguntas fosse por que a mãe não havia ido ao hospital quando o pai precisava. Aparecido disse que isso era uma forma muito madura de pensar em algo que estava claramente causando nela uma série de emoções que ela estava controlando. Ela disse que havia aprendido que emoções não precisavam ser o que dirigia as decisões. Ele disse que concordava, mas que controlar emoções não era a mesma coisa que não as ter, e que quando ela quisesse falar sobre o que estava sentindo de fato, ele estava disponível. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que o que estava sentindo era uma mistura de coisas que ela não conseguia separar completamente, que incluía raiva antiga, pena atual e uma clareza que vinha de saber que a pessoa que Renato havia sido na vida dela não era mais quem definia quem ela era agora. Aparecido disse que essa era uma afirmação importante. Ela disse que sabia. Foram ao hospital no dia seguinte. Renato estava consciente, mas com um braço e 2 costelas quebradas e uma concussão que os médicos estavam monitorando. Quando viu Cleide entrar no quarto, ficou quieto por um momento. Depois disse o nome dela. Ela disse o nome dele.
Ficou do lado de fora da linha de visão direta por um tempo, depois se aproximou da cama. Não havia muito a ser dito entre os dois que não houvesse sido dito ou não precisasse ser dito. Havia apenas um homem machucado num leito de hospital e uma mulher que havia sobrevivido ao abandono que ele havia causado e havia construído uma vida que era mais sólida do que qualquer coisa que eles dois haviam construído juntos. Ela ficou por 1 hora. Disse que Ana estava bem. Disse que quando Renato estivesse recuperado e quisesse ver a filha, poderia entrar em contato pelo Dr. Afonso, como havia feito antes. Disse que não havia rancor do lado dela, mas que também não havia um caminho de volta para nada que havia existido antes. Renato disse que entendia. Disse que havia cometido um erro, que não tinha conserto e que sabia disso. Disse que se havia uma coisa que queria, era que Ana crescesse bem. Cleide disse que Ana estava crescendo muito bem. Disse o nome da fazenda sem dizer onde era. Disse que a menina estava rodeada de pessoas que a amavam. Quando saiu do quarto, Aparecido estava no corredor encostado na parede com os braços cruzados, esperando. Ela parou na frente dele. Os dois se olharam. Ela disse que estava pronta para ir. Ele disse que ela havia feito a coisa certa. Ela disse que sabia. Os dois foram embora pelo corredor do hospital, em direção à saída. No caminho de volta, depois de um longo silêncio confortável, Cleide disse que havia uma coisa que queria dizer a Aparecido, que havia ficado com ela desde a noite em que ele havia pedido para estar com ela. Ele disse que podia falar. Ela disse que havia chegado àquela cerca com um bebê nos braços, sem ter nada no mundo e sem ter nenhuma expectativa de que qualquer coisa pudesse melhorar. Que o que havia acontecido nos 2 anos seguintes havia sido construído por escolhas dela e dele, e que isso tinha um valor diferente do que as coisas que simplesmente acontecem para as pessoas. Disse que queria que ele soubesse que o que ela sentia por ele não era gratidão disfarçada de outro sentimento. Era respeito construído ao longo de 2 anos de ver quem ele era de perto, e era afeto que havia crescido nesse solo. Aparecido ouviu aquilo sem dizer nada por um tempo. O carro continuou pela estrada. Depois ele disse que havia escutado, que havia entendido, e que era igualmente verdade do lado dele. Ana dormia no banco traseiro. A estrada levava de volta para a fazenda.